Aqui na minha mesa hoje eu tenho dois notebooks com RTX 4050. Um deles um pouco mais limitado, muito vendido e muito querido por vocês, mas também mais barato. Do outro lado, nós temos um notebook que tem uma RTX 4050 Full Power, não tem limitação, mas custa R$1.000 mais caro. A questão é, será que vale a pena você pagar R$1.000 a mais para ter o Asus TUF F15 ou o Acer Nitro V já vai ser o suficiente para você? Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, pois é, aqui na mesa temos o Asus TUF F15 com RTX 4050 e um i7 bonitão. Tá aqui com tampa em metal, versão nova. Essa aqui que é a versão do Asus TUF que tem a melhor bateria do mercado, 90 watts de bateria, e é um notebook que hoje sai na média dos R$6.700 na Amazon ou no Mercado Livre. Vocês estão vendo aí aonde tiver mais barato, o link dele para você comprar vai estar aqui na descrição. E do outro lado nós temos o Acer Nitro V, também com RTX 4050. Aqui nós temos um i5, RTX 4050 mais limitada, e é um notebook muito querido por vocês. No passado, principalmente no ano passado, o Acer Nitro V é um notebook que ficou bem barato. Hoje em dia, por conta do dólar, tudo aumentou. Ele está custando por volta dos R$5.700 no Mercado Livre. Vocês estão vendo aí o print, é onde eu achei mais barato. Essa versão com o i5. Existe também a versão com o i7 do Acer Nitro V com a RTX 4050, mas eu nem trouxe aqui nesse comparativo, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá muito caro. Essa versão com o i5 é a versão que mais compensa, vamos dizer assim, por conta do preço. A questão é, ele é melhor, o Asus é melhor do que o Acer? Fato que é, ele tem que ter coisa melhor, afinal de contas ele é mais caro. Mas quão melhor ele é? Primeiramente, vamos ver isso daí. E segundo, será que você precisa de tudo que o Asus tem, que o Acer não tem? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, sem enrolação, bom, tô aqui com os dois, eu vou fechar os dois aqui, vocês estão vendo aqui com essa câmera um pouco mais de cima. Bom, a primeira coisa que você nota de diferença de design é a proporção. O Asus é um pouquinho mais alto, então quando a gente coloca aqui, ó, um em cima do outro, você percebe que o Asus, ele sai um pouco aqui mais para fora. Ele é um pouquinho maior do que o Acer aqui em altura, né? Em questão de espessura também, o Acer é mais fino. Afinal de contas, estamos falando do Acer, né? Tem uma placa de vídeo mais limitada e eles fizeram isso exatamente para fazer o notebook mais portátil, mais fino, mais leve, menor. Então essa também é uma vantagem do Acer, ele é bem mais portátil, tá? É um notebook realmente que tem esse foco de portabilidade. Na tampa traseira também já tem uma diferença. Aqui no Asus, nós temos essa tampa bem sóbria, não pega tanto marca de dedo, ó, pode ver, eu tô colocando aqui, pega a marca de dedo, pega, mas é bem pouco. Essa tampa aqui de metal com certificado militar, então é um notebook que tem uma resistência legal, tem uma tampa aqui que já é de metal, como eu falei para vocês, mas o resto do notebook totalmente em plástico. Já no Acer, nós temos essa tampa traseira que eu acho linda, mas que infelizmente pega muita marca de dedo, mas é muito bonita. Ele é todo de plástico, inclusive a tampa traseira aqui, ok? Então a tampa traseira é de plástico e todo o resto é de plástico também. E claro, é um plástico ok, é um plástico de boa qualidade, mas quando a gente compara lado a lado, até a parte de baixo aqui do notebook, a gente percebe que o Asus tem um acabamento assim, de outro nível. É um acabamento realmente melhor, mas mais uma vez, é um notebook mais caro. Ele tem que ter um acabamento melhor mesmo. Então, realmente, nesse quesito de acabamento, os dois são ótimos, mas se fosse dar um vencedor, eu acho que o Asus vence nesse quesito, mas não que o Acer seja ruim, o Acer é ótimo. Bom, nas laterais temos as conexões. No caso do Asus aqui, temos a conexão proprietária para carregar o notebook, entrada RJ45 de internet, saída HDMI, duas USB tipo C, inclusive Thunderbolt e Power Delivery, então dá para carregar o notebook, USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, e na outra lateral nós temos aqui mais uma USB tipo A. Só isso, na parte de trás não temos mais nada, quase todas as conexões ficam aqui nessa lateral. E além disso, aqui em cima temos essa protuberância que é a parte de resfriamento, né, que temos aqui as saídas de ar com esse LEDzinho que indica que se o notebook está ligado, enfim, algumas coisas do notebook se a bateria está fraca, ele vai indicando por aqui. Já no caso do Acer Nitro V, nós temos em uma lateral aqui entrada proprietária para carregar o notebook, entrada RJ45, saída HDMI, duas USB tipo A 3.0, uma USB tipo C Thunderbolt com Power Delivery, carrega o notebook, e na outra lateral nós temos mais uma USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. A principal diferença aqui é na USB tipo C. O Acer só tem uma, o Asus tem duas, ok? Mas de maneira geral, os dois são bem completos em conexão. O Acer não tem aquela protuberância na parte de trás. A saída de ar dele fica acoplada aqui nessa região, que engloba tanto a parte de trás
como aqui dentro do notebook. Algumas pessoas não gostam, no começo achavam que isso ia danificar o notebook, ia fazer com que o ar saísse na tela. De fato, o ar às vezes sai aqui, mas nem de longe danifica o notebook. Eu não tenho problema nenhum com isso e não vejo as pessoas reclamando, pelo menos não até o momento. Se você tem um Acer Nitro V e ele deu algum tipo de problema, por favor, comenta aqui embaixo o seu feedback. Manda lá no meu Instagram também, enfim, que eu quero ficar sabendo. Mas até o momento não dá defeito, ok? Esse notebook já está à venda no mercado americano por mais de um ano, agora vai fazer quase 2 anos nesse design e zero problema. Abrindo aqui, nós temos o teclado. No caso do Acer Nitro V, é um teclado legal, os dois têm um teclado bem bacana, é um teclado mais simples e também retroiluminado, mas apenas branco frio. Tá a foto da minha noiva aqui e tá com o nome de Felipe, ela usou esse notebook e por algum motivo ficou a foto dela aqui. Bom, como eu falei, o teclado é legal, retroiluminado, branco frio. Tudo aqui na parte de dentro é plástico e temos aqui a parte do trackpad, que é bom, firme, não faz barulho, responde bem os gestos, um bom trackpad, nada demais. E temos a tela também, que já já eu comparo com vocês. Bom, já agora no Asus, abrindo aqui o Asus, nós temos algumas diferenças. Primeira diferença que você vai perceber logo de cara é o seguinte, o tamanho do trackpad. É um trackpad maior, para quem gosta, isso é legal. Além disso, o teclado é melhor, tanto porque é RGB, customizável, dá para você deixar da cor que você quiser, como é um teclado que tem um sistema aqui que é melhor, você percebe que taticamente aqui ele é melhor. Essa questão de ser um teclado RGB eu gosto demais, além do que ele também tem algumas funções aqui em cima que você pode programar e o botão de ligar e desligar o notebook é separado do teclado, então isso também é um ponto positivo, porque se algum dia der algum defeito o teclado, você ainda consegue ligar e desligar o notebook. Agora, falando de tela, é onde o Asus de fato sai na frente. Isso porque aqui nós temos uma tela Full HD de 144 Hz, 100% sRGB, com G-Sync e NVIDIA Optimus. É muito completa. A principal diferença aqui que você vê é na questão de ser 100% sRGB. Além do que o brilho é melhor do que o Acer também. É uma tela que tem um pouco mais de brilho. 100% sRGB significa que ele consegue captar muito mais cores, tem uma precisão de cor maior. Para quem vai trabalhar, isso faz muita diferença. No uso do dia a dia, quando você pega o Acer, que você começa a usar, o Acer é ótimo para maioria das pessoas. Mas quando você coloca lado a lado com o Asus, coloca um vídeo para tocar, você vê que o Asus tem uma precisão de cor muito maior. Ele realmente entrega uma fidelidade de cor maior, um contraste maior e um brilho maior também. Eu coloquei até os dois no sol e tentei comparar. No vídeo não dá para ver muito bem, mas o Asus tem um brilho melhor e pessoalmente você percebe claramente essa diferença. O Acer é ruim? O Acer Nitro V tem uma tela ruim? Não, é uma tela boa. Só tô falando que a do Asus é melhor. 100% sRGB é melhor. A do Acer aqui não é 100% sRGB, mas é uma tela de 15 polegadas, 144 Hz também, isso é legal, mas não tem G-Sync e não tem NVIDIA Optimus. O G-Sync é aquela tecnologia que sincroniza os FPS com a tela, para não ficar aquela coisa quebrada. Já o NVIDIA Optimus é a tecnologia da NVIDIA que consegue desligar a placa de vídeo integrada do processador, ligar apenas a placa de vídeo dedicada, né, a RTX que nós temos aqui, diretamente nessa tela. Isso faz com que você ganhe muito desempenho. Só o Asus tem isso. Dá para fazer isso no Acer? Já até vi gente fazendo, você pode lá alterar a BIOS e fazer algumas coisas, mas originalmente só o Asus tem essa função, o Acer não tem. Então em tela, o Asus é melhor. E em teclado, bom, os dois teclados são bons, mas se eu falasse para você que o do Asus não é melhor, eu estaria mentindo. O teclado do Asus também é um pouco melhor, mas aí eu acho que o teclado nem faz tanta diferença não, vou ser bem sincero. É legal ter o RGB, o teclado é um pouquinho melhor, tem uma tecnologia melhor, tem, mas os dois você faz a mesma coisa, tanto faz. Agora a tela, se é importante para você ter uma tela 100% sRGB, porque você trabalha com imagem, vai no Asus, porque realmente a tela do Asus é um pouco melhor. Tá, Felipe, mas agora aonde realmente mora a diferença? Bom, a diferença mora no processador e na placa de vídeo. Vamos começar com o processador. No caso do Acer Nitro V, nós temos o i5 13420H. É um processador que tem 8 núcleos e 12 threads. Já no caso do Asus, nós temos um i7 13620H. É um processador de 10 núcleos e 16 threads. Nós temos mais núcleos físicos e mais núcleos virtuais no caso do Asus. Lembrando, existe a versão do Acer Nitro V também com i7, ok? Mas é um pouquinho mais cara. Nessa versão dele, com a RTX 4050 mais barata, ele vem com i5 e no caso do Asus com o i7, ok? Mas sim, nesse caso, o Asus ganha em processador, ele tem um processador da mesma geração, mas que tem mais núcleos e mais threads, e isso daí vai dar uma vantagem para ele mais para frente. Mas a principal diferença não é o processador,
é a placa de vídeo. Os dois têm uma placa de vídeo RTX 4050 com 6 GB de VRAM, porém a potência máxima que ela libera é diferente. No caso aqui do Acer, nós temos um TDP de 75 watts. O que é o TDP? O TDP é uma medida de calor que consegue colocar pra gente em números quão máximo em watts a placa libera de calor. Quanto maior esse número, significa que a placa está liberando mais calor, mas ao mesmo tempo que ela consome mais energia e também que ela tem mais potência. Quanto menor o número, pior. Quanto maior, melhor. Na verdade, depende do seu ponto de vista. Quanto maior o número, significa que o notebook vai ser um notebook mais quente, mas ao mesmo tempo que a placa vai liberar muito mais potência. No caso do Asus, por exemplo, essa RTX 4050 com 6 GB de VRAM tem 140 watts de TDP. Então a gente tem muito mais potência sendo liberada na RTX aqui do Asus. Esse 140 watts de TDP faz realmente a diferença. A gente consegue ver que ele consegue entregar muito mais potência, principalmente em alguns jogos. Na hora que você abre lado a lado é que você vê. O Acer Nitro V roda tudo hoje em dia nessa configuração. Serve para trabalho e serve para jogos. Assim como o Asus, os dois rodam tudo. A diferença é, o Asus vai entregar um pouco mais de performance. Você precisa dessa performance? Se sim, é aí que você vai ver se faz diferença ou não na sua vida. Na prática, na hora de jogar, por exemplo, lado a lado, como eu falei, os dois rodam tudo. Mas você percebe umas diferenças, olha só. Bom, e na hora de jogar na prática, vamos ver. Os dois lado a lado aqui na mesa, olha só, eu tenho aqui o Asus TUF F15 e o Acer Nitro V. Os dois estão abertos no Cyberpunk. Eu vou mostrar aqui, ó, Cyberpunk 2077 em Full HD, com os gráficos totalmente iguais. Então eu tô com o DLSS ligado, modelo Transformer, modo qualidade, Frame Generation e os gráficos no preset médio, tudo no médio aqui, no preset médio. A mesma coisa no Acer Nitro V, Full HD, DLSS ligado, modelo Transformer, olha só, aqui tá diferente, ó, tá no modo desempenho, vou colocar aqui no modo qualidade. E o Frame Generation ligado também e o preset no modo médio aqui, pronto, tudo igualzinho. Aqui no Acer Nitro V, bom, tô aqui com o Cyberpunk, como eu falei pra vocês, ele faz barulho. Muito mais barulho do que tá fazendo o Asus, tá? Não, nesse momento não tá incomodando tanto o barulho do Acer Nitro V, mas ele tá fazendo mais barulho do que o Asus. Agora, a temperatura dele é baixa, isso eu sempre falei pra vocês, porque é óbvio, né? Ele é capado. Aqui nós temos uma RTX 4050 que entrega 75 watts de TDP, né? Esses watts de TDP basicamente é o quanto de calor ela dissipa. Então, ela dissipa no máximo 75 watts, mas ao mesmo tempo ela tem muito menos potência do que a RTX 4050 que temos no Asus. Resultado, 73 graus, 74 graus aqui o processador, que é o que mais importa, né, o que mais aquece, então tá 75 graus o processador, e pegando em torno de 130 FPS, gráfico preset médio, DLSS ligado, Frame Generation ligado, 117 FPS, 114, 120, a média dos 120 a 130 FPS aqui no Cyberpunk. Agora, pausando aqui e vindo agora para o Asus, nós temos aqui o Asus primeiro, a tela é melhor. A gente já percebe isso porque dá para perceber aqui pessoalmente. As cores são melhores, realmente assim, faz diferença realmente essa tela ser 100% sRGB. Até o contraste é muito melhor e o brilho também. Bom, aqui ele é muito mais silencioso, tá? Bem mais silencioso do que o Acer. Além disso, o processador é um pouco mais quente, 82 graus, mas é um processador bem mais forte. Além disso, a placa de vídeo também é uma placa de vídeo que não é capada, que tem 140 watts. Então, toda a interna do notebook vai ter mais calor mesmo, isso é normal, mas mesmo assim é um notebook frio, nem de longe é um notebook muito quente não. Além disso, 140, 150 FPS com o mesmo gráfico. Então você percebe que existe uma diferença. Se lá tá na média dos 120, aqui na média dos 150, a gente tem essa diferença de 30 FPS, que é uma diferença que sempre varia entre 25 a 30%. Então o Asus é de 25 a 30% mais forte do que o Acer. De maneira geral, o que você vai ter aqui no Asus é uma margem melhor para poder jogar jogos às vezes com gráfico mais alto, um notebook que faz menos barulho e uma tela que, sem sombra de dúvidas, é uma tela melhor. Mas nem de longe o Acer é algo ruim. Essa tela dele, se você coloca lado a lado, você percebe a diferença sim em relação ao Asus, mas não é uma tela ruim, é uma tela boa, dá para trabalhar, dá para jogar e sinceramente, sim, tem uma diferença de 25 a 30% no que o Asus é mais potente, mas o Acer nem de longe faz feio, é completamente um ótimo notebook para você jogar, basicamente qualquer coisa que você queira jogar hoje em dia, ele vai rodar aqui, ainda mais configurando bem configurado como a gente fez aqui agora. Esse jogo, tanto os dois, tanto o Acer quanto o Asus, aguentam rodar esse jogo com tudo no máximo, né? Sem estar com o Ray Tracing ativado, óbvio, mas com gráfico no máximo, os dois aguentam muito bem. É isso. O que vocês acham de, na prática,
faz para você diferença ser 30% mais forte? A tela faz diferença para você? Se fizer, realmente o Asus é melhor. Se não fizer, bom, o Acer já entrega muito bem tudo que você talvez precise e também custa um pouco menos. Comenta aqui embaixo, quero saber qual dos dois você vai preferir, hein? Tá, e na hora de testar no benchmark, quais que são as reais diferenças em números entre esses dois aqui? Bom, vou começar falando dos testes de processador. No caso do Blender, o Asus TUF F15 conseguiu 185 pontos nesse processador i7 que nós temos aqui, contra o Acer Nitro V, que conseguiu 129 pontos. Você percebe essa diferença? Essa diferença mostra que o processador i7 é melhor do que o i5. De fato é, a gente já sabe disso, não precisava nem desse teste pra gente saber, né? Mas se a gente fizer uma combinação para entender também o quanto impacta essa placa de vídeo que nós temos aqui, no caso do Acer Nitro V eu fiz o teste do 3D Mark e ele conseguiu 1.628 pontos. Lembrando, tanto o 3D Mark quanto o Blender é um teste que renderiza um projeto 3D. Por que é importante você saber essa diferença de potência entre pontos? Quanto mais pontos, melhor. Porque às vezes você vai usar o notebook para trabalhar, para renderizar um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia, um projeto de vídeo, de edição de vídeo, de foto. Você sabe que quanto mais pontos melhor, então você consegue perceber um pouco essa diferença, entendeu? Porque esses testes meio que simulam isso. Como eu falei, no caso do 3D Mark do Acer Nitro V, ele fez 1.628 pontos. No caso do Asus TUF F15, o mesmo teste de benchmark no 3D Mark, 1.765 pontos. Percebe que é pouco ponto de diferença? Mas esses poucos pontos de diferença mostram que, no caso do 3D Mark, ele tem ali uma junção entre usar o processador e a placa de vídeo, ele mostra que o conjunto do Asus é um pouco melhor do que o do Acer em relação à potência. Agora, será que você precisa dessa pouca coisa a mais? Aí vai de você. Agora, no caso de jogos, por exemplo, Black Myth Wukong, no Asus eu consegui 107 FPS, jogo em Full HD, gráfico médio, DLSS ligado. No caso do Acer, eu consegui 90 FPS. Tá na média daqueles 25% quase a mais que o Asus consegue entregar. Nessa média, mas vai variar de acordo com a tarefa que você está fazendo. O Asus é de 20 a 30% mais forte do que o Acer, mas isso depende muito da tarefa. No caso do Black Myth, a gente viu que é em torno de uns 20 até 25% melhor em relação ao Acer, né? Mais forte no caso do Asus. Na hora de testar o Horizon Zero Dawn, um jogo que utiliza muito processador, o Asus conseguiu 121 FPS de média, enquanto o Acer conseguiu 86 FPS de média. O Horizon também utiliza muito a placa de vídeo, mas ele também utiliza muito processador. Percebe que o conjunto aqui no Horizon fez muito mais diferença. 82 FPS no Acer e mais de 100 FPS aqui no Asus. No caso do Horizon Zero Dawn, por exemplo, a diferença entre os dois foi de 40%. O Asus conseguiu entregar 40% mais potência do que o Acer. E por último, mas não menos importante, bateria. Pois é, o Asus tem uma bateria muito boa, a melhor bateria da categoria e uma das melhores notebooks gamers. Isso porque essa bateria tem 90 watts e nos meus testes eu consegui no uso básico usar ele por 10 horas. Isso é muita coisa. O Acer Nitro V tá na média aí de todos os notebooks gamers nessa faixa de preço. Eu consegui utilizar ele por mais ou menos umas 4 horas, de 3 horas e meia a 4 horas no uso básico. Então, pois é, o Asus é diferenciado em bateria. Em resumo, os dois notebooks são ótimos, são fortes, rodam tudo hoje em dia. Os dois servem para trabalhar muito bem. É claro, se você trabalha muito com imagem, precisa de precisão de cores de verdade, tem que ir no Asus, porque ele tem uma tela 100% sRGB. Se você trabalha com imagem, mas não precisa de 100% de precisão de cor, ou não trabalha com imagem, enfim, o Asus já vai servir para você, e ele é mais barato. Os dois têm uma RTX da série 40, já tem todas as tecnologias hoje em dia da Nvidia e vão durar bastante tempo, o que é ótimo. Então, independente do qual você está comprando, por mais que o Asus entregue mais FPS do que o Acer, a verdade é que o Acer também vai durar muito tempo e roda tudo hoje em dia. A questão é o que você precisa. Você precisa de muito mais potência, pagando ali R$1.000 a mais, você vai ter sim no Asus. Você vai ter uma tela melhor, você vai ter uma construção que no Acer é boa, mas no Asus é melhor, mais potência e uma tela melhor. Você talvez não precise de tudo isso. Você quer economizar esses R$1.000, talvez quando você esteja vendo esse vídeo o Acer esteja até mais barato. Entra aqui no link da descrição e confere. Se ele não tiver, entra no nosso grupo de ofertas, porque eu sempre mando lá quando está em promoção. Se é o seu caso de não precisar de uma tela dessa, não precisar de essa potência a mais, ou às vezes o Acer está realmente bem mais barato, vai no Acer tranquilamente, que é sim um excelente custo-benefício. Quero saber de você, qual dos dois que você escolheria? Comenta aqui embaixo para eu saber, independente do qual você escolheu, os dois são excelentes notebooks. Tamo junto, galera, deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou!